Boa noite, sejam todos bem-vindos à primeira edição da semana do programa Comissão Política. Assim será doravante. Nós teremos 3 edições semanais do programa Comissão Política. E para esta noite iremos analisar 3 temas de atualidade, a começar pelo discurso do presidente da Frelimo, Daniel Chapo, ao Comitê Central, onde uma vez mais reiterou que as manifestações pós-eleitorais, de eleitoral não tinham nada, mas sim fazem parte de um programa muito mais vasto que tem como objetivo estabilizar o país, a economia, no quadro de uma campanha internacional para derrubar os partidos, os partidos que trouxeram a independência em alguns países africanos, como Moçambique. O segundo tema que queremos analisar aqui é o lançamento da Chama de Unidade, que teve lugar na última segunda-feira, 7 de abril, no distrito de Nangate, Cabo Delgado. Por último, vamos analisar esta notícia que dá conta de ataques armados na zona de Nhamapaza, na província de Sofala, trazendo receios de uma vez mais aquela zona conhecer períodos de violência armada, como aconteceu no período de 2012, 2014 e também com uma pouca intensidade com os homens de Mariano Nhongo. Para esta análise, para estes 3 temas, tenho cá nos nossos estudos o Dr. André Mulungu, ele que é pesquisador, e convidei também aqui o Dr. Daniel, ele que é advogado. É com essas 2 entidades que iremos aqui fazer essa análise destas matérias, a começar por si, Dr. André. Apesar de Daniel Chapo ter reunido com Venâncio Mondlane e ter manifestado aqui interesse com a aprovação dos chamados termos de referência para o acordo político, o facto é que Daniel Chapo reitera que essas manifestações que o país registrou não têm nada a ver com questões eleitorais, até porque, na sua opinião, as manifestações começaram antes da validação dos resultados eleitorais por parte dos órgãos competentes. Com que impressão ficou com este reiterar da convicção de Daniel Chapo? Boa noite, Belmiro, boa noite ao colega de painel. Não é a primeira vez que o presidente Chapo diz o que disse. Disse no discurso de encerramento, mas também tinha dito no discurso de abertura, essa narrativa de que os protestos pós-eleitorais eles são patrocinados por aquilo que se chama de mal externa, visando desestabilizar o país e a economia. Dito pelo presidente, sabendo como é que funcionam os Estados, o presidente não acorda e diz coisas. O presidente recebe informação, podemos dizer até, dos serviços de informação e segurança do Estado, é com base nessa informação que é recolhida, que é tratada e depois chega ao presidente enquanto o destinatário desta informação é recolhida e tratada pelos serviços secretos. Isto significa, com isto quero dizer o quê? Quero dizer que o presidente deve ter provas, deve ter evidências do que está a dizer, mas eu penso que não basta o presidente dizer isso, é preciso apontar quem são os Estados, sendo Estados, quem são as organizações, sendo organizações de fora e de dentro do país. É fundamental que se faça isso. Mas uma outra questão que eu penso que é relevante é que no discurso de abertura do presidente Chapo, depois dele ter feito referência ao fato de que estes ataques têm origem em agendas de desestabilização, ele faz um apelo aos membros do Comitê Central para que se voltem para dentro do partido e procurem entender as causas de forma desapaixonada e desinteressada, mesmo mantendo a ideia de que estes protestos são patrocinados. Eu penso que isto é fundamental. Lá nos bairros onde nós crescemos, costumamos dizer uma coisa muito simples, que é a seguinte: o feiticeiro, ele não entra sozinho na casa de alguém. Se ele entra é porque alguém pegou na mão dele e o levou para casa, ou então mostrou onde ficam as chaves para entrar naquela casa. Portanto, é claro que o Estado moçambicano, sendo o Estado que é a posição geográfica, os recursos que tem, é normal ter inimigos, como nós, pessoas, os temos. Mas é importante também o próprio Estado ver o que é que está a falhar para que os seus cidadãos
sejam facilmente instrumentalizados. Não estou a dizer que não funciona a narrativa da instrumentalização no contexto de uma agenda mais alargada. Estou a dizer que há coisas muito específicas que o Estado moçambicano está a falhar, que coloca os seus cidadãos numa posição de vulnerabilidade para que eles possam ser usados por essas forças externas para a destabilização do país. Se olhares para Moçambique, que é o assunto que podemos explorar quando estivermos a falar da questão da chama da unidade, vês claramente que o número de pobres cresceu, sobretudo nos últimos anos de governação do presidente Nyusi. Há uma clara, como é que diria, as assimetrias regionais existem, a distribuição da riqueza ela não é feita de forma igualitária. Tens muitos jovens, alguns que saíram das universidades, mas que não têm oportunidades de trabalho. Quer dizer, tens, no fundo, um ambiente criado em Moçambique para que os jovens eles sejam facilmente instrumentalizados. Se as pessoas que disseram ao presidente Chapo que as manifestações são frutos de uma agenda de subversão, deviam também ter dito ao presidente como agimos como Estado para evitarmos que os nossos cidadãos sejam instrumentalizados. Uma das saídas é dizer ao presidente que é preciso que o Estado ele seja colocado a servir os interesses dos moçambicanos. O Estado tem 3 funções: a justiça, a segurança e o bem-estar. E nós podemos ver-se claramente que o Estado está a falhar nas suas 3 funções. Em Moçambique, na segurança, tens a questão dos raptos, tens a questão da guerra em Cabo Delgado, tens os ataques agora em Amapasa. Quer dizer, não há justiça, não há bem-estar para as pessoas, que para mim o bem-estar deve ser dividido em espiritual e material. É preciso dizermos que sim, há inimigos, mas é preciso também dizer o que é que tem que ser feito para evitar que os cidadãos que estão numa posição de vulnerabilidade, eles continuem a ser instrumentalizados por estas forças externas. Daniel, também com que impressão ficou com o discurso do presidente? Ele fez esta menção na abertura e mesmo no encerramento também voltou a dizer mais uma vez que não, as manifestações fazem parte desse plano muito mais alargado e elaborado que visa destruir, digamos assim, os partidos da independência. E ele diz que, bom, se as manifestações fossem eleitorais, não teriam acontecido antes da divulgação dos resultados por parte dos órgãos competentes. Partilha dessa visão, Chefe de Estado? Bom, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Não podia deixar também de parabenizar as nossas mulheres, é uma semana sagrada, as nossas mulheres que lutaram mais um ano. Ontem esperam comemorar esta data. Bom, relativamente ao discurso do Presidente da República sobre as manifestações, apegando-me a algumas das posições trazidas aqui pelo meu colega do painel, relativamente ao fato do Presidente não ser uma figura qualquer, onde este, ao pronunciar-se sobre determinadas questões, mormente o fato de ter aparecido e ter dito que as manifestações são financiadas por quem tem uma vontade de derrubar, quiçá, talvez por cobiçar aquilo que são os recursos de que Moçambique dispõe. No entanto, discordando um bocadinho também com o colega do painel, no sentido de que, por exemplo, diz que o país não funciona, diz que os jovens, há uma desigualdade. De facto, há muita desigualdade, de facto, há muita coisa por trabalhar-se mais. No entanto, não podemos apegar-nos ao fato dos jovens terem saído à rua para manifestarem-se como uma manifestação do fato de haver essas desigualdades e apegar-nos a isso no sentido de o país não está a funcionar. Há bastantes desafios, sim. Há bastantes coisas por melhorar, sim. Voltando para a questão do discurso. Disse também aqui o José Belmiro que o Presidente da República dizia, quando do seu discurso, que
Ele dizia, na verdade, que a prova evidente de que essas manifestações não são eleitorais está no facto de terem acontecido antes da divulgação dos resultados. Bom, há uma agenda, não sei, não posso afirmar com certeza absoluta, até porque não tenho dados para efeito, sobre o fato destas terem iniciado antes ser efetivamente uma agenda externa ou dever-se ao fato do descontentamento dos resultados, não é? Por quê? Porque já se cogitava, acredito, já se cogitava que poderia haver uma fraude. Não se cogitava na dimensão em que houve. Acredito que todo mundo ficou surpreso com os resultados que foram anunciados. Agora, sobre as manifestações antes da data do anúncio dos resultados, efetivamente, bom, estas deixaram muito todo mundo pasmo e surpreso, sim, porque não tínhamos a dimensão de como seriam a dimensão das manifestações. Primeiro. Segundo, da diferença daquilo que foi o resultado anunciado. Aquilo foi abismal. Em Moçambique, num estado em que um dos players, conforme disse o doutor, acordado nesse aspecto, deixa muito a desejar, não trabalha conforme o povo deseja e almeja, para depois vir ter estes resultados abismais, naturalmente que deixa qualquer um pasmo. Como é que alguém que não trabalha? Como é que alguém que na sua opinião, acha que esses resultados foram resultado do trabalho? Bom, Moçambique não está onde se pretende, mas Moçambique não podemos dizer que está perdido. Não. Tem um rumo, embora eu particularmente não gosto de comparar o processo de fim do mandato com o início. Eu sou um pouco otimista. Acredito que o presidente Chap possa melhorar o que não esteve bem a quando do mandato anterior relativamente àquilo que foi a governança do presidente Nyusi. Eu sou otimista no sentido de dar uma mão ao presidente Chap, de dar um espaço para ele poder trabalhar, de dar um tempo para ele cumprir com as promessas que tem feito. É jovem, acredito que quer o bem deste país, acredito sim que ele pode trabalhar para o bem deste país, conforme disse o doutor, pode melhorar a vida destes jovens que precisam de mais alguma coisa, pode melhorar a vida destes jovens que sentem-se desamparados, pode melhorar a vida destes jovens que precisam de mais alguma coisa, que não se sentem vamos lá, incluídos neste processo, exato, incluídos neste processo de governação do partido no poder. Uma das questões também que eu queria colocar assim, e que isso acontece muitas vezes com os políticos, muitas vezes o discurso para os de dentro, podemos assim usar, que visa galvanizar, digamos assim, as tropas, não é necessariamente um discurso de Estado. No caso, entende que o presidente Chap, nos seus discursos de Estado, tem estado a mostrar uma disponibilidade muito grande em abraçar a reconciliação, a paz, este acordo que foi assinado com os chamados partidos parlamentares e também o encontro com o líder da oposição verdadeira. Temos aqui que distinguir: uma coisa é o Forquilha, que é o líder da oposição por ver dos documentos, mas o outro é o líder de facto da oposição, que é Venâncio Mondlane, e que de facto com este encontro as manifestações pararam, pelo menos por intensidade. Mas ao mesmo tempo um líder político precisa galvanizar. Ou seja, este discurso de Chap não foi um discurso só para, digamos assim, granjear maior simpatia interna, até gerar maior unidade interna, no sentido de que os membros passam a um inimigo externo que quer nos estrangular. Por via disso, há uma necessidade de uma maior unidade. Acha que esse discurso é uma convicção real do chefe de Estado de que em Moçambique está em marcha, digamos assim, uma ação da mão externa
para digamos, destruir os partidos de independência, no caso vertente da Frelimo? São duas coisas. São duas coisas, porque, como disse, não é a primeira vez que o presidente Chapo diz o que disse. Eu acho que foi num encontro com embaixadores na Presidência da República, disse a mesma coisa que disse. É por isso que eu insistia que o presidente não acorda e diz coisas. Há um conjunto de informações, um conjunto de elementos que ele tem para se posicionar. Agora, é também um facto que o discurso do presidente dentro do Comitê Central visava claramente mobilizar os quadros para se unirem, para se juntarem ao próprio presidente Chapo. Repara que, antes dele fazer referência ao fato da existência desta agenda subversiva de dimensão internacional, o presidente diz que a verdadeira verdade eleitoral é que ele, Daniel Chapo e a Frelimo ganharam as eleições. Quer dizer, é preciso dizer que eu fui eleito, e aquela era a primeira sessão orientada pelo presidente Chapo depois de tomar posse. É preciso dizer, bem, estou aqui eu, o presidente eleito do partido, mas também estou aqui eu, o presidente da República. E também vender um pouco, quer para os de dentro, também para os de fora, que se simpatizam com a Frelimo, a ideia de que há um inimigo aqui e precisamos de nos unir todos para combatermos este inimigo, numa altura claramente que a Frelimo está muito dividida. Está dividida primeiro por conta das várias facções que existem dentro da Frelimo. Tem a facção do presidente Samora, já não em grande peso. Tem a facção do presidente Sam, tem a facção do presidente Gebuza, tem a facção do presidente Nyusi, e agora vamos criar a facção do presidente Chapo. Quer dizer, a zanga de comadres que se viveu entre o presidente Gebuza e o presidente Nyusi é a prova de uma Frelimo completamente dividida e partida. Mas também tens, ao longo dos protestos pós-eleitorais, vários posicionamentos até de membros séniores do próprio partido Frelimo que se mostravam contra a forma como a Frelimo estava a ser gerida, a forma como a Frelimo está a funcionar. Portanto, são para mim as duas coisas. Eu acho que há uma convicção dentro do próprio partido Frelimo de que existe esse inimigo externo, mas também concordo consigo a ideia de buscar mobilizar as pessoas para se juntarem ao próprio presidente Chapo e se marchar rumo a uma tentativa, a uma agenda, no meu ponto de vista, que é de busca de recuperação da imagem do partido Frelimo. Esta coisa, nós conseguimos a independência porque havia a ideia de que não havia ideia, havia um inimigo comum, que era o regime colonial português. Quer dizer, e nos unimos todos como país para esta luta. E neste momento, os moçambicanos não estão unidos, nem os moçambicanos no geral, nem os próprios membros do partido Frelimo estão unidos. Muito provavelmente seja essa mensagem que se pretende mandar de que se nós não nos unirmos aqui, nós como partido podemos desaparecer. Portanto, para mim são as duas coisas. Daniel, coloca a mesma questão. O Mulungu aqui coloca uma questão de uma aparente desunião dentro do partido Frelimo, que o discurso do presidente da Frelimo, mais do que, digamos, pretender mandar uma mensagem externa, pretende usar este discurso de mobilização por forma que todos os membros possam estar em torno do novo presidente da República, também do partido, e visa também, provavelmente, unir as alas, como diz. Acha que na Frelimo tem alas que precisam ser, digamos, ser reconciliadas entre si? Bom, não podemos colocar a peneira por cima. É inevitável. Está claro para todo aquele que acompanha a política e tem alguma noção de política. Isto está evidente. Esta foi a razão pela qual o presidente pediu dentro da sala que antes de observarmos, antes de analisarmos os supostos interessados em desestabilizar o país, houvesse uma necessidade antes de olharmos entre nós, entre eles, acredito, os membros do Comitê Central, que eles tivessem fazer uma introspeção sobre a real Frelimo que pretendem para dirigir este povo. Porque é evidente, está claro, está lá. As facções que o colega do painel trouxe estão lá. Ainda não há união. É verdade também que a Frelimo, pela máquina que é, com muita facilidade consegue ultrapassar estes cenários,
com muita facilidade consegue unir-se para um bem comum, a semelhança igualmente do que disse o colega do painel, dos anos 60 e alguma coisa, onde uniram-se para lutarem contra o colono e esteve visível. Tanto sim, respondendo à sua questão do medo, há facções na Frelimo, há desunião na Frelimo, isto está visível para qualquer um e há uma necessidade, acredito que esta é a grande luta que ele tem, que é de fazer os camaradas, não é? Entre eles lá, perceberem a necessidade de um objetivo comum. Acredito igualmente que seja por esta razão que muitos lá de dentro comentaram no sentido de haver uma necessidade de modificar a comissão política, mexer a comissão política, porque é verdade que não é possível trabalhar com uma comissão política que foi desenhada para defender os interesses do antigo presidente. E vai ser difícil trabalhar. Vai ser um calcanhar de Aquiles para o presidente Chapo ter que trabalhar com esta comissão política. Por isso que um dos membros do Comitê Central suscitou esta questão no sentido de fazer constar da agenda daquilo que seriam os trabalhos do Comitê Central. Infelizmente, o Comitê Central não entendeu que fosse necessário, mas particularmente acho que deveria sim mexer-se, porque as facções são reais, porque é só mesmo uma questão simples, Belmiro. Analisem o discurso que o presidente Chapo fez a quando da sua tomada de posse. Está totalmente desfasado do que está a acontecer. Isto está evidente. E fica claro que há forças internas a não deixarem com que o presidente Chapo faça valer aquilo que foi o seu discurso. Agora, por que razão? Esta é uma incógnita. Acredito que ninguém vai aparecer a dizer porque que ele não está a implementar na íntegra aquilo que foi o seu discurso. Por que motivo? Não sabemos. Só podemos especular. A união entre os camaradas para a recuperação da imagem é urgente. É urgente. A união entre os camaradas para a defesa daquilo que é o programa da Frelimo é igualmente urgente. Há uma necessidade, sim, destes focarem-se neles, de eles perceberem, procurarem perceber e transmitir isto para a sociedade sobre o que efetivamente está a acontecer na Frelimo, porque que constantemente ou a cada período eleitoral, e parece que estas clivagens saem de dentro da Frelimo para fora. Por que razão? Portanto, há uma necessidade sim de uma introspeção, conforme o presidente já cogitou. Há uma necessidade sim dos camaradas sentarem, pensarem e procurarem resolver, porque está claro que enquanto a Frelimo tiver esta clivagem, o país não terá paz. Uma outra questão que eu queria também colocar ao Mulungu, se calhar é a última questão desse tópico. Se formos a ver as intervenções e as medidas desse último Comitê Central, quer-me parecer que estamos de volta, digamos assim, ao gibuzismo. Ou seja, o presidente Nyusi tinha acabado com as chamadas reuniões de quadro. O presidente Nyusi tinha praticamente comprimido, digamos assim, o secretariado. Agora o secretariado quase duplicou. O próprio presidente Nyusi não tinha muito esse modelo de reunir durante 3 dias órgãos da Frelimo. Normalmente as reuniões eram por um dia, dessa vez tivemos quase 3 dias. O que acha dessa? Daniel Chapo está mais próximo do modelo de governação de Guebuza, ou ele tem condições para trilhar um caminho próprio? Qual é a análise que faz com ele? Pelo menos em relação ao presidente Nyusi, quero parecer de fato que há um desfazamento claro do ponto de vista daquilo que é o método de direção do partido. Duas outras coisas. De facto, eu acho que o presidente Chapo ele deu indicações durante a campanha eleitoral, a pré-campanha, quando ele promete um modelo mais ou menos similar ao modelo dos 7 milhões do presidente Guebuza. Era o primeiro sinal de uma aproximação ao presidente Guebuza. A mudança em si, da forma como ele funciona, como o Partido Frelimo vai funcionar, também nos leva a essa conclusão de que o presidente Chapo esteja a se aproximar mais do presidente Guebuza do que propriamente do presidente Nyusi. Eu acho que se ele faz isso,
pode provavelmente estar num bom caminho. Há uma ideia de que os últimos 10 anos foram maus, quer para o país, quer para o próprio Partido Frelimo. Há uma ideia de que a Frelimo se fechou nos últimos tempos. Não sou eu que estou a dizer, são quadros do próprio Partido Frelimo. Basta recuperarmos os discursos do Dr. Carlos Martins, o médico, me foge o primeiro nome dele, olhar para as várias entrevistas do Dr. Teodoro Ati, mostram que a Frelimo não comunicou, que a Frelimo não conversou. Não me lembro de uma única reunião de quadros no governo do presidente Nyusi. Quer dizer, ele teve, do mesmo jeito que geriu o Estado assim com mão de ferro, limitando os direitos e as liberdades dos cidadãos, parece que fez a mesma coisa dentro do Partido Frelimo, montando assim uma máquina muito fechada, uma máquina que lhe fosse bastante leal. E como dizia, não sou eu que estou a dizer isso, há vários quadros sérios do Partido Frelimo que estão a dizer isso. Portanto, se olharmos para isto, me parece claramente que o presidente Chapo está a virar-se mais para o lado do presidente Guebuza do que para o presidente. E depois de todas as críticas que tivemos, das várias iniciativas que falharam, o fato de a pobreza, o número de pobres ter crescido, o número de desempregados ter subido, ir no caminho do presidente Nyusi seria claramente dizer que estes 10 anos, ou estes 5 anos, serão 5 anos de uma desgraça. Coloco essa mesma questão, Daniel. Qual é a análise que faz com relação a isso? Acha que Daniel Chapo está ideologicamente próximo de Guebuza ou nem por isso? É de parabenizar para mim se estiver próximo de Guebuza, porque, dos relatos das 3 governações que já tivemos, do Chissano, Guebuza e Nyusi, esta é a 4ª, parece e ficou claro para muitos moçambicanos, pelo menos do que já consegui perceber, que a governação de Guebuza foi das melhores que tivemos. Portanto, foi das mais prósperas até para os moçambicanos. Foi onde os moçambicanos conseguiram enganar um pouco a pobreza, foi onde os moçambicanos conseguiram erguer as suas pequenas propriedades, foi onde os moçambicanos tiveram orgulho da moçambicanidade. Portanto, este caminho, se for este a ser seguido, para mim está de parabéns. É sim isto que queremos. Queremos jovens que querem desenvolver o país, que precisamos de jovens com uma visão para Moçambique. E Guebuza, embora com a idade que tivesse, tinha esta visão. É só verificar o que foi feito no período de Guebuza, sem querer comparar, mas é difícil não fazer, e o que foi feito no período do antecessor do antigo presidente Nyusi. Praticamente pouca coisa, para não dizer nada. Foi praticamente pouca coisa. Portanto, sim, sobre este modelo da reunião dos quadros, igualmente é salutar. Por quê? Porque o Congresso, bem como as reuniões do Comitê Central, as sessões do Comitê Central, elas são restritas. A reunião de quadros não é abrangente. A reunião de quadros traz-nos aquele quadro até da célula, não é? Para vir se expressar, vir contribuir para o crescimento de Moçambique. Sabemos que, bem ou não, a Frelimo é o partido que das grandes políticas que são decididas em seio das suas sessões, em seio das suas reuniões, são essas que são implementadas pelo governo. Portanto, a contribuição, por vezes, daquele membro da célula, daquele membro do comitê de círculo, que não tem tido a oportunidade de participar destas grandes sessões do Congresso, esta reunião de quadros é uma oportunidade única, não é? É uma oportunidade única para esses quadros poderem contribuir. É um momento de festa para a Frelimo. Para além de que é nestas reuniões de quadros, conforme ouvimos já quando do período que antecedeu as eleições, a viúva do Samora Machel, a Graça Machel, fez um pedido para além de vários quadros sêniores do partido, onde pediam esta sessão. Por quê? Porque é uma sessão aberta, é uma sessão de debate franco, é uma sessão de debate aberto, onde discutem-se coisas sem peneirar-se, né? Discutem-se
os aspectos importantes do país que afetam o país, que afligem o país e que necessitam de serem melhorados. Portanto, sim, é igualmente de salutar, é um posicionamento correto, é um posicionamento positivo, é uma cópia, na verdade, positiva, e é isto que se quer de jovens com visão, que copiem as coisas positivas, que copiem as coisas boas. Estaríamos a chorar se fosse uma cópia do antigo presidente. Uma coisa que é importante aqui, se me permite, é que a reunião de quadros, apesar de ser uma reunião do Partido Frelimo, eu me lembro de algumas reuniões que eu fui lá para fazer a cobertura, tinha até pessoas que não são do Partido Frelimo, da sociedade, em geral, eram chamadas para... Eu penso que a crise, porque a Frelimo está a passar até hoje, em parte deveu-se ao fato de que a Frelimo não dialogou internamente, a Frelimo não ouviu os quadros, não ouviu a sociedade. Eu costumo dizer que as manifestações pós-eleitorais das eleições de 9 de outubro de 2024 já eram previsíveis, tendo em conta o que aconteceu em 2023. Não, em 2023. Nós tivemos manifestações nas eleições autárquicas. Tivemos manifestações, o epicentro Maputo, a cidade de província, Nampula e Nacala. Portanto, mas a Frelimo não teve tempo, a Frelimo do presidente Nyusi não deu tempo à máquina para ouvir, para compreender o que é que afinal estava a acontecer, e acabamos entrando para esta crise de 2024-2025, que em 30 anos de democracia, a maior crise pós-eleitoral que tivemos no país. Só mesmo para terminar, eu havia focado numa questão muito importante, que é esta que faz com que a Frelimo seja o que é a questão da liberdade de expressão. Disse o colega do painel que realmente nos últimos 10 anos não havia. Isto é um facto, está lá, é visível. Tanto é que até saiu da questão interna para a externa. Não havia liberdade de expressão até para os jornalistas. Portanto, e ouvimos agora, nesta senda da cópia daquilo que são os aspectos positivos da governação de Guebuza, onde o secretário-geral apareceu a dizer que os camaradas estão a debater de forma franca, não é? Honesta, e que está a ser um debate construtivo. Portanto, é isto que almejávamos, era mesmo isto que eu queria só acrescentar, é isto que queríamos, é isto que queremos para um Moçambique melhor. Exato. Vamos nesse calhar apetecer o nosso primeiro intervalo, voltamos dentro de instantes para dar seguimento ao nosso programa Comissão Política. Estamos a analisar aqui as últimas decisões do Partido Frelimo em sede do Comitê Central. Até já. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda e última parte do programa Comissão Política. Nesta segunda parte, queria começar por si, André. Ainda na senda de modelos, digamos assim, guebuzianos, assim podemos chamar, Daniel Chapo decidiu resgatar a questão da chama da unidade nacional no quadro do jubileu da independência. Há setores que acham que numa situação em que o país enfrenta carências financeiras de várias ordens, despender cerca de 30 milhões de meticais com a chama parece um desperdício. Partilhas dessa ideia? Sim, é gastarmos o que não temos num contexto em que temos problema para pagar salários, temos problemas com horas extras, temos problemas com os profissionais de saúde, temos problemas com os médicos. É gastar recursos. Os problemas que temos neste país aqui não se resolvem com tochas ou com o que quer que seja. As soluções para os problemas estão já há muito tempo identificados. Queres unir as pessoas? Alguém acredita, mesmo no seu perfeito juízo, que é possível unir pessoas com tocha? Qual é a pessoa lúcida que nós já vimos a andar naquelas caravanas das tochas? Eu nunca vi o Belmiro nas tochas, nunca vi nenhuma pessoa séria a andar atrás da tocha na esperança de que com a tocha vamos unir os moçambicanos. Mas a dimensão simbólica... É mesmo simbólica. A dimensão simbólica
do jubileu de independência, não é uma questão que faz sentido existir um momento, digamos, uma posição política, é isso também. Mas é simbolismo e não passa disso. Mas símbolos são importantes para o país. Mas é que se olharmos para a lógica, é que o que se pretende ali é que preciso unir as pessoas. Unir as pessoas por quê? Pelo menos é bom, porque há um entendimento, há um reconhecimento de que o país está partido. O país está dividido em várias dimensões. Primeiro, esse olhar em termos de desenvolvimento. Não é a mesma coisa sul, centro e norte. Não se une a pessoas com tochas. As pessoas querem comida, as pessoas querem educação. Maputo e o sul, sobretudo Maputo, não deve ser o único local onde para as pessoas mudarem de vida tem que vir para cá. Não. Se é moçambicano, onde está? O Estado deve criar condições para que onde tu estiveres tenhas direito à dignidade, tenhas direito ao desenvolvimento. Isso não se faz com tochas, isso se faz com políticas públicas, incluindo. Neste momento, por conta das manifestações, está claro que estamos divididos. Estamos divididos por quê? Porque há um sentimento dos cidadãos de que a vontade popular depositada nas urnas não é respeitada, de que as instituições de governação eleitoral não funcionam. Isso não se resolve com a tocha. Há a ideia, como eu dizia, de que Moçambique parece Maputo. Isso não se resolve com tocha. É preciso acabarmos com as assimetrias regionais, é preciso acabarmos com as desigualdades sociais, é preciso acabarmos com a exclusão. Isso, mais uma vez, Belmiro, não se faz com tochas. Se nós queremos ter um ambiente de paz e de reconciliação, é preciso reconhecermos que há muita coisa que está mal feita e corrigirmos as coisas que estão mal feitas e não andarmos a correr de um lado para o outro com tochas. Ok. Qual é a sua opinião também com relação a essa questão? Partilha dessa ideia de que o fato do país estar com problemas financeiros óbvios, não faz sentido o país estar aqui a celebrar o jubileu da independência com um movimento como a tocha da chama da Unidade Nacional, que vai gastar por aí cerca de 30 milhões de meticais. Discordo veementemente veementemente com veemente. Tens que repudiar. Bom, não é um desperdício unir os moçambicanos. Não é um desperdício fazer de tudo para demonstrar que é possível vivermos em harmonia, é possível vivermos na paz. Não é um desperdício. De facto, há sim necessidade de olhar para os problemas de forma objetiva, de forma clara. Há sim uma necessidade de identificar, até porque estão identificados os problemas dos enfermeiros, das horas extras, dos professores, etc, etc. No entanto, particularmente entendo que este símbolo de jubileu da chama da Unidade Nacional é necessário. Os mais velhos, os mais historiadores falaram sobre um episódio, por exemplo, em Costa do Marfim. Havia uma guerra na altura e parou-se a guerra porque ia-se jogar futebol. Costa do Marfim estava tão dividida que nem a prática de futebol era admitida. Só para perceber que algumas questões simbólicas são importantes por vezes para unir. Nós somos irmãos. Nós não podemos, por conta das desavenças que tivemos ou que temos tido, não conviver mais. Isto é uma forma de conviver. Portanto, para mim, é uma mais-valia, é salutar, reconheço, não é? Não posso descurar-me aqui e negar que há problemas. Não há problemas, no entanto, há soluções que são maiores que os problemas. Há soluções que temos que aceitar que são necessárias e esta é uma delas. Relativamente à questão do desenvolvimento, à questão das desigualdades... Então, na sua opinião, a tocha é oportuna? Naturalmente. A tocha veio para unir os moçambicanos, a tocha veio para trazer os irmãos à mesa, que estavam desavindos, os irmãos que
não conseguiam conviver por conta de diferenças de pensamento. Mas acha que essas questões todas a tocha vai resolver? Bom, é o princípio. Onde vamos nos unir para abraçar a tocha, vamos nos unir, quem sabe dali vamos conseguir sentar para conversar. Não é? Esta é uma esperança. Mas eu queria também questionar também o Mulungu. Quando diz que os pobres também, apesar de serem pobres, há dias que podem comer carne. O fato de ser pobre, a pessoa... Sim, mas o problema da tocha, primeiro, qual é? É que, como estava a dizer o colega, nós podemos nos reunir naquele momento. Mas eu estou reunido ao lado com quem está a cheirar perfume de 10 mil meticais. Eu sequer sei o que vou comer. Quer dizer, por questões de várias ordens, ou porque fui arregimentado para estar ali, ou porque sinto que ali é uma arofada, a água que alguém nos ofereceu. É possível que eu esteja naquele movimento. Mas, no fundo, quando eu sair e entrar num momento de lucidez, eu compreendo que, de facto, aquilo não valeu para nada, porque do ponto de vista prático mesmo, na vida das pessoas, não é aquilo que vai mudar, que vai nos unir, porque a lógica é de que, quando nós fazemos aquilo, queremos trazer a união, resultante do fato de que estamos desunidos. Então, o que eu estou a dizer é, do ponto de vista de simbolismo, pode-se fazer, mas nós não podemos passar às pessoas a ideia de que aquilo é para unir as pessoas, porque não vai. Em definitivo, não vai unir as pessoas. Eu dava um exemplo muito simples. Qual é o cidadão lúcido, sério, que está preocupado com as tochas? Olha, às vezes são jovens, você vê que isso aqui foi recolhido ali, não tem consciência do que está a fazer. É aquilo que muitas vezes acontece nos comícios do Partido Frelimo, em que entra-se nos bairros. Vamos recolher as mamãs, vamos recolher aqueles jovens que até foram excluídos e marginalizados pelo próprio regime e colocamos nos autocarros e levamos a eles para os comícios. Estou a dizer como simbolismo, como um movimento para a celebração dos 50 anos de independência. Mas na tua ideia, o que devia ser feito então para celebrar com dignamente os 50 anos ao invés da tocha? Não, é que a celebração é aquele momento em que estamos todos ali. O que eu estou a dizer primeiro aqui é que não se pode vender a ideia de que a tocha é para nos unir, porque é isso que se diz. É que o país está dividido, o país está desunido. É que com a tocha nós nem vamos nos unir por conta da celebração dos 50 anos. Reconhecemos o esforço de todos aqueles que derramaram seu sangue e aqueles que sobreviveram, mas tendo lutado para que nós tivéssemos sido independentes. Por isso, todos, não há um moçambicano que não celebra a independência aqui. Todos nós celebramos. Estou a dizer aqui, não é a tocha e não nos vendam a narrativa de que quando passar, porque a ideia é, à medida que aquilo vai saindo de Cabo Delgado para chegar a Maputo, está a unir as pessoas. Não é possível unir as pessoas. Se esta aqui comeu, esta aqui está com fome. Então, é isso que estou a dizer que não é possível, não é fazível. Vamos celebrar, sim, é importante. Naquele momento de celebração, vamos usá-lo também como um momento de reflexão sobre os desafios. Mas é preciso que nós sentemos como país para resolvermos os problemas que temos. Isso é que é fundamental e não as tochas da vida. Exato. Se calhar queria fazer um comentário só para irmos para outro tema. Bom, eu acredito que o colega está a ser muito pessimista. Eu sou otimista por natureza, portanto acredito que sim, esta simbologia vai sim trazer um ambiente para uma distensão e vai melhorar este ambiente para o diálogo e naturalmente esta distensão. Nós estivemos lá, vimos pela primeira vez o partido da oposição participar no lançamento imediato, que não é comum. Portanto, isto é negar que está-se a abrir um espaço para melhorias no âmbito Não, eu percebo o pessimismo. Na verdade, qualquer moçambicano que viveu o que vivemos, que passou pelo que estamos a passar, pode ter, naturalmente, vai ter esse posicionamento. Mas eu acredito que, até mesmo porque o meu otimismo vai para além do fato de o presidente ser a pessoa que vai melhorar através da governação dele, vai melhorar os aspectos negativos que o país atravessou na última governação. Eu tenho fé, eu acredito que o presidente Chapo vai melhorar muito. Agora não é a tocha, presidente Chapo. Bom, isto tudo culmina com a vontade política das partes, não é? A tocha é um meio para se chegar a um fim. Só para fecharmos, o que achou do aparecimento do Ferreira? Ferreira
até janeiro estava nas listas da Renamo para deputado e agora parece estar no Podemos. Leu como representante. O que achou dessa contratação de peso? Não sei, o professor Ferreira é um mais velho com quem eu trabalho às vezes no CDD onde eu estou afeto e tenho dificuldades assim. Eu tinha que conversar com o professor Ferreira também para procurar entendê-lo e perceber de facto que mudança foi essa de representar o Forquilha. E depois estávamos a falar da oposição. Primeiro disse muito bem na abertura, e temos que ser capazes de reconhecer o maior opositor do regime da Frelimo neste momento não é Forquilha, não é o professor Ferreira. O maior opositor do regime da Frelimo é Venâncio Mondlane. E se quiséssemos ir na lógica mesmo de que este aqui é um momento que busca a união das pessoas, eu acho que devíamos ter chamado esta pessoa. É verdade que ali não sabemos qual seria o posicionamento dos seus seguidores. Podiam entender, por exemplo... Mas do ponto de vista institucional, acho que o Estado está certo. A lei diz que o segundo candidato, o líder da oposição é o Forquilha. Mas aí é onde eu estou a dizer. Não é para nós rasgarmos a lei. Sim. É uma questão de razoabilidade e de bom senso. É sentires que aqueles ali que estão ali, os Ferreiras, os Forquilhas, são a oposição legal e institucional, mas a oposição do dia a dia da prática não são aqueles ali. Então, quando a ideia é unir mesmo, repito, não é para rasgarmos a lei, é sinalizarmos e chamarmos aqueles que mesmo não reconhecidos pela lei, eles têm a força que têm, conseguem mobilizar os cidadãos. O Venâncio é reconhecido pela Constituição, né? Como o segundo candidato mais votado, tem lugar ao Conselho de Estado. Mas acho que ali a ideia é mesmo era trazer o líder da oposição. Os casais estranhos é o Ferreira. Sim, claramente. É por isso que eu digo que ainda vou conversar, tenho contato com o professor Ferreira, vou conversar com ele para procurar entender, porque, como disse, há 3, 4 meses era deputado da Assembleia da República pela Renamo, e estas mudanças, de facto... E não só o facto dele aparecer normalmente no partido, o doutor Daniel Advogado sabe muito bem, um partido tem órgãos, tem o presidente, tem o secretário-geral, estranhamente o partido Podemos não é representado pelos órgãos, né? Aparece o Ferreira lá. E no Podemos ainda tens, parece que tens um secretário-geral honorário. Mas tem um honorário que às vezes vai dar a cara à televisão, teve espaço. Quer dizer, é esta coisa que não se entende muito da política moçambicana que eu queria aqui aproveitar aqui sobre o diálogo, Delmiro. Se nós quisermos organizar este país, o diálogo deve ser de forma honesta, deve ser de forma genuína e não com jogos. Se nós quisermos entrar com jogos, é possível, nós conseguimos parar, conseguimos resolver os problemas assim, agora no momento, sim, mas lá mais para frente há um risco de voltarmos a ter os mesmos problemas, porque as pessoas vão sentir que andaram no diálogo, mas foram enganadas. No fundo, aquilo que se pretendia que fosse resolvido não foi resolvido. São essas coisas de no meio de assuntos sérios, de repente estamos a ver o professor Ferreira estar a representar a oposição e não entende. Quer dizer, há muita coisa que não está clara aqui. E é preciso mudarmos um pouco se quisermos, de facto, mudar como país, para não continuarmos a pensar que tudo é culpa dos outros, é culpa da mão externa, é instrumentalização para subvertermos a ordem. Eu quero fazer um comentário sobre a outra. Bom, é mesmo, relativamente ao aparecimento do Dr. Ferreira, para mim, é mesmo esta questão do otimismo para o diálogo. Eu acredito que ele está a trazer uma visão, uma nova forma de ver as coisas, de que sim, é possível, até porque foi inédito, é a primeira vez a acontecer isto. Portanto, para mim, o Dr. Ferreira está a demonstrar a todos os atores, principalmente os que estão interessados no diálogo, de que sim, é possível conversarmos, sim, vamos abrir as portas, vamos sentar, por mais que acreditemos em coisas distintas um do outro, mas é possível sim sentarmos à mesa e dialogarmos. Exato. Só para cá, mais 3, 4 minutos para fecharmos o nosso programa. Esta madrugada surgem informações de que houve um ataque armado na zona de Nhamapato, uma zona já célebre dos ataques, mas até agora não se sabe quem seriam os autores desses ataques. O facto que há bens, acho que caminhões foram queimados. Daniel, o que a análise faz dessa situação?
numa altura de facto estamos nesse processo do diálogo, também da tocha, da unidade. Que sinais são esses, na sua opinião? Bom, não posso deixar de mostrar preocupação com isto. De facto, para além de ser algo que retrocede naquilo que é a vontade da unidade nacional, é de veras preocupante. Primeiro com as vidas, acredito, que poderão ter sido perdidas, com os bens que foram queimados, mas também no período em que nos encontramos, onde o país está desgovernado, o contrato social entre o povo e as instituições estatais está desfeito. Quer dizer, é difícil especular quem pode ser o autor destes ataques. Até porque pode ser o próprio Chitsungo naquela zona, não sabemos. Podem ser os homens dissidentes da Renamo, uma vez que encontram-se desavindos com o próprio presidente do próprio partido, aproveitando-se dessa deixa para entrar e voltarem às matas. Igualmente não sabemos. Portanto, são especulações que vamos ter, são conjecturas que vamos trazer, mas apelar para essas pessoas que estão a enveredar por estes caminhos de que não, este não é o caminho correto. Há uma necessidade, sim, de voltarmos à mesa e sentarmos, conversarmos como irmãos, até porque aquela pessoa que ele vai ceifar a vida é um irmão, é um moçambicano como ele. Portanto, não é o caminho correto, não podemos ir por essas vias, não podemos esgotar o diálogo. Há sempre uma forma melhor de dialogar e voltar à mesa de diálogo. Qual é a sua análise também, só para fechar? Isto é preocupante. É muito preocupante e é mais um elemento que mostra que de facto o país não está... Podemos ter de volta os homens armados da Renamo ou são novos homens armados? Há três coisas aqui. O país debate-se com três problemas. Um estava aparentemente resolvido e vou começar fazendo menção a este, é a questão dos homens armados da Renamo. Não há dúvidas de que os ex-guerrilheiros da Renamo não estão satisfeitos, primeiro, com o Sufo Momadi enquanto aquele que lhes tirou as armas que eles tinham e entregou a Frelimo. As armas não estão com o Estado, as armas estão com a Frelimo. São essas armas... A Frelimo tem armas. Sim, estou a dizer, Belmiro. Estou a dizer, as armas não estão com o Estado, estão com a Frelimo e são essas armas que a Frelimo está a usar para matar os cidadãos. Eu digo Frelimo porque as forças de defesa e segurança claramente não são partidárias, as forças de defesa e segurança estão controladas pelo Partido Frelimo. Portanto, estes indivíduos sentem que aquilo que foram os acordos para o fim do conflito armado não estão a ser cumpridos. Há guerrilheiros da Renamo que se queixam até hoje da questão das pensões, a questão, por exemplo, de não concordarem com o Sufo Momadi. Há um risco de isto ser uma resposta deste descontentamento e desta insatisfação dos ex-guerrilheiros da Renamo, de mostrar que nós ainda existimos. E aqui é fundamental, se for este o caso, se investigar para não corrermos o risco de aqueles que instrumentalizaram os jovens também pegarem nesses aqui e instrumentalizá-los. É fundamental isso. Depois, tens a questão do terrorismo. Pode ser que sejam os terroristas que desceram para o centro, já saíram de Cabo Delgado, foram para Niassa. Eles são possibilidades. Depois, tens também os manifestantes. Pode ser que tenha sido obra dos próprios manifestantes. Portanto, isto significa que o país não está bem. Precisamos, em definitivo, da reconciliação. Precisamos de um diálogo, mais uma vez, como eu disse, honesto e genuíno, para ultrapassarmos toda essa situação que vivemos com o país. Muito obrigado. Queria agradecer ao painel por ter estado aqui nesta noite para analisarmos aqui aquilo que serão incidências da política doméstica nos últimos dias. Então, conforme referimos, o programa Comissão Política passa a ser veiculado 3 vezes por semana no quadro da nova grelha de programação aqui da MBC, que está sendo anunciado nos próximos programas. Outros programas também irão estrear nos próximos dias. Nós ficamos por aqui. Boa noite. Até a próxima.